Abra sua Bíblia no capítulo 22 de Gênesis. Hoje estarei começando uma série de mensagens chamada Legado, Transformando Gerações. Esse mês nós consideramos o mês da família e por isso todos os domingos nós estaremos falando sobre a importância de Deus em meio à família. E não somente isso, nós encerraremos essa mensagem com a Conferência da Família no último final de semana de junho, onde no sábado à noite nós teremos um jantar para casais, no domingo de manhã uma manhã com Deus e domingo à noite também envolvendo as crianças aqui na igreja com o lançamento do Príncipe Laranja também. Então, esteja atento, convide mais pessoas para estar conosco, porque nós temos um legado a deixar às novas gerações, aos nossos filhos, e isso faz parte do processo que nós temos até chegar ao céu. Então eu conto com você, de você estar trazendo toda a sua família para estar aqui aprendendo um pouco mais do Senhor. Amém? Gênesis 22, quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, e eu, o rapaz, iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso? E não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Meus irmãos, qual é o legado que nós temos deixado para os nossos filhos? O que é que nós temos feito para que os nossos filhos possam olhar e saber que eles devem seguir? O que é que nós temos passado para as gerações que estão vindo? Diante dos adolescentes que aqui estão,
as crianças que estão lá atrás, na Casa Kids, o que eu e você temos deixado de lição para os nossos filhos? Como é que eles irão se comportar diante da sociedade quando eles estiverem no nosso lugar? Porque todos nós somos passageiros. Chegará um dia onde aquilo que nós fazemos, outros terão que fazer, porque nós não somos insubstituíveis. Nós precisamos pensar muito nisso. Como que está a nossa vida e o que nós estamos passando para as próximas gerações? Eu digo isso porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar, para quando ela crescer, ela não se desviar desse caminho. Isso significa que o pai, ele tem a responsabilidade de deixar um legado aos seus filhos. A palavra de Deus nos mostra isso de forma muito simples e muito direta. Deus, por sua vez, chama pessoas a ensinar outras pessoas, para que elas possam se comprometer com a palavra de Deus. Quando Abraão está vivendo, ou melhor, um pouco antes, quando Adão é expulso do paraíso, a morte inaugura, ele tem que viver a sua vida ali junto com sua esposa. Ele deveria passar a tradição para os seus filhos, aquilo que Deus fazia com eles, aquilo que Deus, como Deus se relacionava com eles. A Bíblia nos chama, a teologia nos chama isso de tradição oral. Como não existia o papel em si, para que eles pudessem ler a Bíblia como nós temos a oportunidade de ler, o pai tinha a responsabilidade de passar para os seus filhos. Mais à frente, lá em Moisés, quando Deus estabelece a lei de Deus, Deus já fala com Moisés, que eles deveriam inculcar na cabeça das crianças acerca da palavra de Deus. Era algo tão profundo que Deus manda com que eles escrevessem, se preciso for, nos umbrais das portas. Eles deveriam falar de manhã, de tarde, de noite, sobre os grandes feitos acerca de Deus, sobre o que Deus havia feito com o seu povo ao tirá-lo do Egito. Mostrar àquele povo sobre a sua parentela, sobre os seus pais, sobre, de fato, Abraão, que era o patriarca de todo aquele povo, sobre Isaac, sobre Jacó. Eles deveriam ensinar como eles chegaram até ali, para que eles entendessem a grandeza de Deus, e não somente com suas palavras, não somente por ser o povo eleito, eles deveriam, com as suas atitudes, glorificar a Deus em tudo. Ou seja, quando Moisés escreve o livro de Gênesis, ele está escrevendo esse livro àquele povo. Ele está destinando esse livro àquele povo, para que eles lembrassem do seu passado, para que eles soubessem de onde eles saíram, de onde eles foram. E ali, nesse momento, Moisés, aqui no capítulo 22, escreve a esse povo sobre um dos mais lindos relatos da palavra de Deus, que mostra, de fato, a fidelidade de um homem para com Deus, o quanto Deus estava acima de todas as coisas sobre a vida desse homem. Nós precisamos lembrar que Moisés relata sobre Abraão ao povo de Israel, que Abraão era um homem que estava em sua casa, e Deus o tira de sua casa, como nós vimos hoje cedo, do meio da sua parentela, e o manda para uma terra onde ele não conhecia. Ele deveria confiar totalmente na voz de Deus. Diante de uma casa idólatra, Deus o chama a confiar no Deus invisível, no Deus que não se vê, mas no Deus que se relaciona com o seu povo. Ele estava mostrando para Abraão que enquanto os olhos do povo via, dos seus pais, da sua parentela, viam os seus ídolos e os consideravam como Deus, ele não precisava ver Deus de forma física, mas ele olhava para Deus e ouvia Deus no seu coração, e ali tinha direção de Deus. Abraão era um homem que não tinha filhos. Toda a sua fortuna, tudo aquilo que ele havia conquistado, seus bois, camelos, a terra que o próprio Deus havia prometido, seria destinada a Eliezer. Mas Deus já havia preparado todas as coisas para que o nome dele viesse a ser glorificado. A geração de Abraão, a descendência de Abraão, não seria por uma pessoa de fora, mas seria pela legitimidade de seu filho. Entre erros e acertos, mas através de uma amizade íntima com Deus, Deus dá a Abraão o seu filho, o seu tão amado filho, mas da mesma forma que Deus dá,
Deus testa Abraão sobre aquilo que ele deveria fazer. Mas Abraão, diante dos testes que Deus dá, ele tem consigo a certeza que ele está deixando um legado para o seu filho, um legado para gerações vindouras, como a geração que está ouvindo essa palavra. Porque o maior legado que podemos deixar para as gerações é uma base de fé e confiança em Deus. Você pode deixar tudo para o seu filho. Você pode cuidar do futuro dele de todas as formas. Mas o maior legado que você pode deixar para as gerações futuras, para os seus filhos, é o legado de uma base estruturada em fé e em confiança em Deus. Não existe outro caminho. Não existe outra direção. Existe essa direção, onde Deus é o sustentador de todas as coisas. E automaticamente, Ele sustenta a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Nós só precisamos entender e aprender como Abraão, como nós podemos deixar essa base de fé e confiança em Deus. E o primeiro legado que Abraão deixa para Isaac, para as futuras gerações e para mim e para você, é o legado de uma obediência incondicional. Deus deixa a Abraão um legado de uma obediência incondicional. O capítulo 22, o verso 1 vai nos dizer assim: depois dessas coisas, Deus pôs à prova Abraão e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça um holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado um jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos junto com vocês. Meus irmãos, se você analisar o texto, em primeiro lugar, nós precisamos entender que não foi o diabo, não foi os demônios, mas foi o próprio Deus que coloca Abraão à prova. Não foi as circunstâncias da vida, mas Deus decide olhar para Abraão e colocá-lo à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Imagine você na circunstância que Abraão estava vivendo. Mais de 75 anos, na espera do seu filho, cerca de 99 anos, na espera do seu filho. Deus dá o seu tão sonhado filho, e de repente, o mesmo Deus que dá, o mesmo Deus que cura sua esposa, que faz dela uma mulher fértil, pede que essa criança venha a ser sacrificada. Abraão, nós não podemos olhar para Abraão e achar que ele era diferente de nós. Abraão carregava, como eu e você, uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa nos faz muitas vezes questionar, nos faz ter medo, nos faz, diante de muitas situações, ter até mesmo pavor. Abraão com certeza sente o pedido de Deus. Abraão com certeza olha para a situação e não entende o porquê que Deus está falando isso. Mas Abraão tinha no seu coração uma intimidade tão profunda com Deus, um relacionamento tão profundo com Deus, que ele não questiona. Deus pede a Abraão algo extremamente profundo. Deus pede a Abraão algo de mais valor a ele. Aquilo que ele esperava por todo o tempo. E ele simplesmente obedece sem questionar. Deus pôs à prova Abraão e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Pega o seu filho, o seu único filho. Não é o filho da escrava, não é o filho de outros, mas era o seu único filho. E faz com que ele colocasse à prova. Deus não pede ele simplesmente se ele queria. Deus dá uma ordem a Abraão. Abraão, mesmo sem saber do resultado, entendendo que Deus iria cumprir aquilo que havia sido designado, Deus coloca Abraão à prova e Abraão faz aquilo que havia sido designado. Ele junta a lenha, chama 2 servos, pega o menino sem falar nada com ele e vai em direção àquele monte. Abraão poderia ter olhado e falado assim: não, eu não vou fazer isso não.
Deus, o Senhor está ficando louco. Como assim o Senhor me dá e na mesma hora o Senhor me tira? A Bíblia nos diz que Abraão simplesmente obedece. Deus está mostrando que Abraão está ensinando a Isaac. Deus está ensinando, através de Abraão, a sua esposa Sara e todo o seu povo, que nós obedecermos a Deus é um sinal de confiança nele. É compreender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Abraão provavelmente estava com seus olhos totalmente turvos. Abraão olhava para o futuro e não conseguia achar a solução para o seu problema. Abraão olhava e não sabia como ele iria resolver a circunstância, mas ele simplesmente decide obedecer ao Senhor. Ele obedece a Deus porque ele tinha um relacionamento com Deus. A Bíblia nos diz que Abraão é chamado de amigo de Deus. Amizade não é algo que nós conquistamos do dia para a noite, mas é uma conquista diária, onde nós nos relacionamos e passamos a conhecer uns aos outros. Abraão só consegue vencer a prova que Deus havia dado a ele por causa do relacionamento que ele tem com Deus. Eu não sei quão difícil tem sido as provas que você tem passado. Na sua casa, junto da sua família, dos seus filhos. Mas o que você tem feito com essa prova diz muito para aquilo que os seus filhos estão aprendendo. Aquilo que você tem visto, como você tem reagido diante de inúmeras circunstâncias, tem demonstrado para a sua casa se você tem confiado ou não em Deus, se você tem obedecido ou não ao Senhor. Pegue o seu filho, seu único filho Isaac, e vai. O verso 3 vai nos mostrar que Abraão não questiona, Abraão não murmura, Abraão não fala para as pessoas sobre o que estava acontecendo. Ele simplesmente, de forma incondicional, obedece. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo os dois. O verso 4, no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos juntos com vocês. Abraão sabia que Deus iria livrar o seu filho. Deus não tinha falado nada com ele. Abraão não sabia do que estava por vir. Nos versos seguintes nós iremos ver que ali naquele momento, Deus leva Abraão a um limite tão profundo, que ele amarra o seu filho, e chega a estender o cutelo para poder matá-lo. Mas Deus provê todas as coisas. Porque o maior legado que nós podemos deixar para as gerações é a base de fé e confiança que nós temos em Deus. Em primeiro lugar, obedecer a Deus de forma constante. Ele chega no pé do monte, sabendo que Deus pode prover, mesmo sem Deus ter falado com ele. Ele confia na vontade soberana de Deus. Ele confia num Deus que se relaciona com ele e que ele se relaciona com esse Deus. E por isso ele segue a sua vida com um legado de confiança inabalável também em Deus. Ele olha para dentro de si e continua confiando em Deus. A sua confiança não estava pautada em alguns momentos de relacionamento, mas estava pautada numa vida onde ele ouve a voz de Deus e decide obedecer, até mesmo deixando a sua própria casa. Em ver no escape de Deus diante dos seus erros e dos seus pecados. Por isso, o legado dele também é um legado de confiança em Deus inabalável. Ele confiava em Deus. Mesmo sem ver a provisão, ele confiava no futuro que Deus estava esperando a ele. Ele confiava nas promessas que Deus havia dito a ele. Ele confiava no que Deus poderia fazer a ele. O verso de número 7 vai nos dizer assim: Isaac rompe o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Esses versos vêm nos mostrar que no decorrer dessa caminhada, uma caminhada dura, uma caminhada onde as emoções provavelmente estavam afloradas, onde o medo latia sobre o seu coração, era latente sobre o seu coração, ele não
perde a confiança em Deus. Em primeiro dizendo, aqueles homens que o acompanhavam, dizendo, não se preocupe, nós subiremos e nós voltaremos. Depois dizendo ao seu filho, meu filho, não se preocupe, porque ele vai chegar lá em cima e o Senhor vai prover o cordeiro. Como eu disse, Deus não havia dito nada a Abraão. O que sustentava a fé desse homem era simplesmente o relacionamento que ele tinha com Deus. E isso nos mostra através do que o verso 8 nos diz. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Como tem estado a sua visão diante dos problemas futuros? Como tem estado a sua visão diante da sua casa, diante da sua família? Quando você olha para dentro da sua casa, você tem visto a provisão de Deus, mesmo quando tudo parece estar escasso? Você tem visto o agir de Deus diante de todas as circunstâncias que você tem enfrentado? Ou você não tem visto o prover de Deus diante do cuidado do Senhor para a sua vida? Ou você tem simplesmente dado vazão para que você viesse a murmurar diante dos problemas? Deus nos colocará à prova, meus irmãos. E nós precisamos entender que se Ele está nos colocando à prova, é para testar se nós estamos amando Ele acima de todas as coisas ou não. Se é para de fato, eu e você, podermos entregar a Ele o melhor daquilo que nós temos. A fé que Ele mesmo coloca em nosso coração. Meus irmãos, o Senhor não nos deixa faltar nada. A lição que Abraão está nos deixando, de tanto de um legado, de obediência incondicional e de uma confiança inabalável, é a certeza de que existe um Deus provedor sobre todas as coisas. É um Deus que controla tudo e todos. Nós vemos o mundo totalmente desesperado, com o futuro, sobre aquilo que irá acontecer. Deus continua regendo toda a humanidade com sua mão poderosa. E se Ele rege todo mundo, o que dirá a nossa casa? Por isso, você precisa levar aos seus filhos uma vida de relacionamento com Deus. Nós precisamos ensinar a nossa casa a confiar em Deus quando tudo parece estar perdido, quando não tem mais saída, quando aquilo que nós mais amamos parece que deve ser sacrificado. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar na provisão de Deus. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e levar toda a nossa ansiedade diante de Deus. A Bíblia não nos relata, mas eu acredito que Abraão, no decorrer de toda essa caminhada, ao subir o monte, ele vinha falando com aquele que era seu amigo. E por mais que seu amigo viesse estar em silêncio, ele confiava, eu confio no Senhor que é o meu amigo, no Senhor que tem se relacionado comigo todos os dias, no Senhor que tirou da minha casa. E em cada resposta que Abraão dava, seja aos outros, seja ao seu filho, ele entende o poder de Deus sobre a sua vida. O que ele não tinha, tudo que ele tinha, não era por causa de suas mãos, não era por causa de sua habilidade, mas era por causa do Deus provedor de todas as coisas. Nós falamos aqui constantemente que nós entregamos o nosso culto ao Senhor aqui no domingo, mas é uma preparação do que nós fazemos durante a semana. A provisão de Deus vem sobre a vida de Abraão durante toda a sua caminhada. Desde o dia que Deus fala com ele, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Deus provê para ele cada passo, inclusive o seu filho. E aqui no Monte Moriá, Deus vai trazer o resultado dessa provisão. Que Ele é o Deus provedor, que Ele é o Jeová Jireh sobre nossas vidas. Confie em Deus. Aquilo que tem faltado na sua casa, muitas vezes é uma oportunidade de você apresentar isso a Deus e Deus trazer para você, não o que eu e você queremos, mas aquilo que Ele quer para nós. Sejamos justos, sejamos sinceros. Se eu e você pudéssemos escolher, o que nós escolheríamos? Não, Senhor, eu nem quero sair da minha casa, que dirá subir ao monte, levando o meu filho para poder sacrificar ao Senhor. Livra-me de todo esse mal. Mas Deus não age dessa forma.
Deus nos conduz a olhar para cada um de nós e termos a convicção de que, de fato, Ele vai prover sobre nossas vidas. Deus não nos chama a comodidade, mas Deus nos chama a ter fé e confiar nele em todo o tempo. O mal do ser humano hoje, o mal do século, eles chamam de ansiedade. E a ansiedade só está latente em nossos corações, porque nós deixamos de ter uma confiança inabalável em Deus. A partir do momento que essa confiança passa a ser deixada de lado, quando nós passamos a olhar para as circunstâncias da vida e começamos a ver a prova, o problema, em vez de enxergar a provisão de Deus, nós passamos a errar diante de Deus. Mas o Senhor nos chama nessa noite a obedecê-lo de forma incondicional. O Senhor nos chama a confiar de forma inabalável, porque esse é o maior legado que nós podemos deixar a essa geração. Meus irmãos, o verso 9 ao verso 14 vai nos mostrar que Deus continua soberano e no controle de todas as coisas. Abraão sai para um sacrifício, mas ali naquele momento, ele consegue conhecer o Deus provedor de todas as coisas, o Jeová Jireh. O verso 9 e 10 vai nos dizer assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Você já reparou que Abraão não retrocede? Abraão vai até as últimas consequências. Abraão, se nós não soubéssemos no final dessa história, eu e você dizíamos: esse homem é doido. Esse homem não tem juízo. Esse homem não está certo em fazer algo. Mas quem não está certo somos nós de pensar dessa forma. Porque na verdade esse homem estava confiando na provisão do Deus Todo-Poderoso. Ele não retrocede, ele não murmura, ele simplesmente obedece ao Senhor, porque ele está deixando um legado de confiança, um legado de provisão, um legado de obediência ao Senhor. Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar, mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Meus irmãos, Abraão, ao chegar ali naquele momento, ele prova todo o amor que ele dizia ter em Deus, todo o processo de relacionamento que ele tem com Deus, desde a sua saída de sua casa, vem trazer o resultado aqui nesse momento. O cordeiro que aqui está sendo colocado, ele representa a Jesus, que lá na frente é o substituto dos meus e dos seus pecados. Aqueles que estavam condenados, ou melhor, toda a humanidade que estava condenada, Deus, em vez de condená-la a uma vida eterna de perdição no inferno, Ele simplesmente provê um cordeiro substitutivo, para que eu e você pudéssemos viver a vida eterna com o nosso Senhor. Se você não confia em Deus até hoje, ao olhar para Jesus, é o que você precisa para que você venha a confiar nele. Porque Deus, através de Abraão, nos mostra que essa obediência traria a geração, de geração em geração seriam transformadas, seriam edificadas, seriam mudadas, para que eles pudessem confiar completamente nesse Deus. E dessa geração, dessa família, dessa linhagem sairia aquele que transformaria as nossas vidas, aquele que é o cordeiro substituto dos nossos pecados. Você pode chegar aqui hoje, diante de Deus, com suas ofertas, com seu coração diante do Senhor, pedindo ao Senhor que somente através de você, você possa ser salvo, somente através de você, você possa conseguir. Ele vai te dizer que é
insuficiente, porque o cordeiro para o sacrifício precisava ser puro, não poderia ter nenhum erro sequer, e esse cordeiro é Jesus, que substitui a cada um de nós o castigo que era destinado a mim e a você. Eu não sei como que você entende isso, mas eu quero te dizer, meus irmãos, que nós estávamos condenados. O castigo que era para mim e para você foi sobre Jesus. Da mesma forma que Deus poupa Abraão do sacrifício do seu único filho, Ele nos poupa de nós estarmos completamente condenados por causa de um cordeiro, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. A obediência transforma. A confiança inabalável transforma. A confiança na provisão transforma. Abraão está ensinando para Sara, a mãe de Isaac, existe um Deus provedor. Deus está ensinando através de Abraão ao próprio Isaac, não é você, mas é o Deus provedor. Deus está ensinando para mim e para você, que diante dos problemas, diante das dificuldades que a vida nos oferece, existe um Deus provedor. Não importa como está a sua casa. O que importa é o que você vai fazer hoje dentro dela. Não importa como estão as suas finanças, os seus negócios. Não importa como está a sua vida espiritual. O que importa é que existe um Deus que provê para você aquilo que você precisa todos os dias. Um Deus que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E que ao se levantar, Ele já sabe do que você precisa para passar todos os dias. Ou melhor, esse Deus provedor, esse Jeová Jirê, Ele já sabe o que eu e você precisamos, até o dia onde nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Ele não sabe do que vai acontecer somente daqui uma semana. Ele não sabe somente do que está faltando no seu relacionamento conjugal. Ele não sabe somente do que está faltando na sua despensa. Ele não sabe somente do que está faltando na sua caminhada, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com sua esposa, nas suas despesas. Mas Ele sabe o que você precisa para ter uma fé inabalável. Ele sabe do que você precisa para obedecê-lo de forma incondicional. Ele sabe do que você precisa para que você possa confiar na provisão dEle constantemente. Deus te chama a você olhar para a sua casa e, assim como Abraão, obedecer ao Senhor de forma inabalável, a deixar um legado de obediência incondicional aos seus filhos e deixar para eles também um legado de provisão ao Senhor, porque o maior legado que nós podemos deixar para as gerações é uma base de fé e confiança em Deus. Nós não podemos deixar nada mais para os nossos filhos. Por maior herança, por maior amor, por maior carinho, por maior presença que você pode ser dentro da sua casa, para os seus, não vai ser o seu afeto, não vai ser o seu carinho, não vai ser a sua atenção, não vai ser o quanto você acompanha diariamente a sua casa, mas vai ser o Deus provedor, dando uma base de fé e confiança no Senhor. Se você obedecer ao Senhor de forma incondicional, se você confiar em Deus de forma inabalável, se você apresentar aos seus filhos um legado de provisão, você irá ver o resultado disso através da sua vida e da sua casa. O verso de número 15 em diante vai nos dizer assim: então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia no mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Obedecer é o resultado da bênção. Moisés, ao contar essa história àquele povo,
Quando chega no capítulo 28 de Deuteronômio, Deus, através de Moisés, diz àquele povo: as bênçãos concernentes à obediência. O resultado está aqui. Mostrar um caso verídico de alguém que decidiu obedecer ao Senhor de forma incondicional, que confiava em Deus e comeu do melhor dessa terra. Aproveitou daquilo que o Senhor poderia o trazer todos os dias, e mesmo nos piores momentos da vida, ali estava o Senhor cuidando dele em todo o tempo. Ele não olhava para Deus somente quando as coisas estavam boas, mas ele confiava em Deus quando tudo parecia impossível. Ele confiava no Senhor diante dos problemas que a vida estava para oferecer. E por isso, Deus fez desse homem um homem que a sua geração, ela se multiplicou como as estrelas do céu, como a areia do mar. Através da sua descendência, eu e você fomos chamados de benditos. Nós somos chamados de benditos. Você sabe por quê? Porque da descendência de Abraão, Jesus Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para nos limpar do nosso estado de pecado, para nos trazer uma consciência onde nós levamos em nosso coração as marcas dessa caminhada. E as pessoas devem olhar para mim e para você e dizer: eis ali um servo do Senhor, eis alguém que é santo como Deus é santo, eis alguém que confia em Deus, independente do problema, independente da circunstância. Eu volto a te dizer, e te peço que se coloque de pé nesse momento. Até hoje, o que você tem deixado para os seus filhos? Qual é o legado que você tem deixado para os seus filhos? É uma base de fé e confiança em Deus? O que você tem deixado? Meus irmãos, nós vivemos numa terra próspera. Nós vivemos em uma terra que não nos deixa faltar nada. Nós vivemos em um lugar onde tudo se planta, dá. E a única coisa que o Senhor nos pede, para que nós possamos deixar para trás, são as nossas vidas de erros e de pecados. E quando eu passo a viver dessa forma, nós passamos a viver da forma que Deus quer. Eu estou falando sobre legado, e eu posso dizer isso de uma forma muito clara, sobre essa vivência. Eu não sei se todos sabem, mas o meu pai sofreu 7 anos de depressão profunda, a ponto de muitas vezes entrar para dentro do carro e sair em direção à roça, e na metade do caminho voltar. Nas minhas poucas memórias que eu me lembro, sem ter coragem de entrar no quarto para o encarar, até um dia que o Deus de Abraão se revelou a ele. E ele chegou um dia em casa pela manhã, e ele me disse, olha, a partir de hoje eu vou procurar uma igreja evangélica, porque a Bíblia faz mais sentido. E eu ainda não tinha vindo para a igreja, eu não conhecia a Deus. Mas a cada dia que o Senhor se revelava a ele, na sua caminhada, na sua vida, e as coisas iam sendo mudadas dia após dia, Deus ia provendo dentro de casa não somente a saúde, mas aquilo que era necessário para que nós pudéssemos viver. Deus foi se revelando também a mim por causa do legado que Ele deixava. O legado que nós temos de confiar em Deus, da provisão do Senhor, faz com que a nossa casa seja transformada. Porque nós somos exemplos para os nossos filhos. Porque eles se espelham em nós. O problema de hoje é que as gerações de hoje têm se espelhado nos youtubers da vida, nos jogadores de futebol da vida, menos nos pais.
Porque os pais não têm tido tempo para poder gastar com seus filhos. Porque diante dos problemas que a vida oferece, a primeira situação é fugir, em vez de enfrentar a situação de frente, confiando que existe um Deus provedor. Quantos lares foram desfeitos, que você conhece por causa da covardia de muitos homens que não quiseram enfrentar os problemas, que não confiaram em Deus. E aí nós vimos toda uma geração sendo colocada à prova. Eu creio que Deus guardou muitas pessoas e continuará guardando, porque Deus faz novas todas as coisas. Porque Deus faz brotar de onde não existe a semente para um novo começo. E assim a vida das pessoas serem mudadas. Porque nós temos um legado a deixar para os nossos filhos. Porque nós temos algo a dar aos nossos filhos, que é a palavra de Deus. Eu volto a te dizer, você pode olhar e pensar em tudo, mas não existe nada maior do que Deus sobre a vida dos seus filhos. Por isso está na hora de nós assumirmos a responsabilidade que nos é dada e começarmos a enfrentar as situações da vida de frente e começarmos a cuidar da nossa casa, amando os nossos filhos através da palavra de Deus, levando a eles a enxergar sim os problemas, como Abraão fez com Isaac, mas não deixando de mostrá-los que existe um Deus provedor de todas as coisas, que no final das contas Deus providenciará o sacrifício. Deus proverá o sacrifício. Nós podemos ser agentes de transformações e sermos, como diz o verso 15 em diante, que nos diz: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Não está ligada a estar à igreja somente, embora isso seja extremamente importante. Não está ligado a simplesmente você servir na igreja, embora isso seja fundamental. Mas está ligado em você ter intimidade com Deus, para ouvir a voz desse Deus e obedecer a qualquer custo. Não abandonar a esse Deus. Eu não sei o que você está passando, quais são os seus problemas, mas eu quero te apresentar para dentro da sua casa o Deus provedor, que prepara para nós todos os dias o que eu e você precisamos. Eu quero te apresentar o Deus que provê para mim todos os dias. E eu não estou falando de finanças, mas eu estou falando de fé, para prosseguir diante de um mundo mau, onde o mundo tenta combater as minhas esperanças. Deus rega através da sua palavra aquilo que eu preciso todos os dias. Enquanto muitos se levantam, enquanto tudo parece estar perdido, Deus me mostra que Ele já proveu o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E esse Cordeiro foi, mas logo está voltando para me buscar. E eu estou preparado para ir com Ele. E creio que a minha casa também. Hoje o Senhor te chama a você trazer esse legado, onde, quando não mais há esperança, a volta do Senhor é aquilo que pulsa o nosso coração, sabendo que aquilo que eu precisava para ir com Ele já foi provido diante do Senhor. Curva a sua cabeça, e eu quero te pedir que você comece a orar pelos seus filhos agora, pela sua esposa. Ei, pai, Deus está te chamando como sacerdote da casa.
independente se você tem filhos ou não, a você orar pela sua geração, a você orar pelos seus filhos. Comece a falar com Deus. Fala: Senhor, a minha geração é uma geração eleita, porque o Senhor já proveu sobre ela um sacrifício. Aleluia! Comece a falar com Deus: Senhor, eu quero te obedecer, para que os meus filhos possam ver, porque é eu que tenho a responsabilidade de conduzi-los. Fale com Deus. Estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha não. Eu posso até estar ferido, abra sua boca e fale com Deus. Eu posso ser provado, clame ao Senhor, seu para Deus, ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo não, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Senhor Deus, nós oramos por cada família que aqui está, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós deixaremos um legado, Senhor. Nós deixaremos um legado de filhos transformados, ó Pai. De uma geração, Pai, que teme ao Senhor, que obedece ao Senhor. Não só pelo que nós dizemos, mas pelo que nós vivemos contigo, Pai. Da confiança que depositamos no Deus provedor, no Deus cuidador de todas as coisas. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, em nossas fraquezas, e nos leva, Pai, a confiar em Ti, Pai, de forma inabalável. Nos leva a obedecer ao Senhor de forma incondicional, Pai. Nos leva, Senhor, a confiar na Tua provisão. Tu és Deus, Senhor, sobre tudo. Tu és Deus, Senhor, sobre as casas que aqui estão. Senhor, em nome de Jesus, que a provisão esteja sobre os filhos, ó Pai. Que a provisão esteja, Pai, sobre todas as gerações, ó Pai, de cada um que aqui está, Senhor. Cante mais uma vez o refrão dessa canção. Adore de todo o seu coração esse Deus provedor. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá.
Jesus. Em Ti estão benditas todas as famílias da terra, Pai. E a nossa família não é diferente. Hoje, Senhor, o Senhor nos leva a confiar em Ti, Pai, completamente. O Senhor leva, Pai, cada pai que aqui está a entender a responsabilidade de educar seus filhos nos caminhos do Senhor. Muito mais que o português, a matemática. Cada pai sairá daqui entendendo que eles precisam deixar um legado de fé para os seus filhos. Pai, que o Senhor, ó Pai, conduza, estruture cada casa, em nome de Jesus. Eu quero te fazer um convite. Você que está aqui nessa noite, e a sua casa ainda não serve a esse Deus verdadeiro, e essa palavra falou o seu coração, porque muitas vezes você tem olhado a circunstância e não tem entendido muita coisa. Deus te chama a você vir até aqui e sacrificar as tuas vontades pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos. Traga a tua casa até o altar do Senhor nessa noite, começando por você, Pai, entregando a sua vida para Jesus. Esses dias me falaram sobre uma estatística de que quando o pai decide entregar a sua vida por Jesus, toda a família vem junto. Então saia do seu lugar, entregue a sua vida para Jesus, ou se reconcilie com Ele nessa noite. O Senhor está preparando a provisão para a tua casa. Saia do seu lugar e venha aqui que eu quero orar com você. Ah, pastor, mas os meus filhos não estão aqui, a minha casa não está aqui. Não importa, assuma a responsabilidade por eles. Nós já temos uma moça aqui. Saia do seu lugar. Quando os meninos cantam esse refrão, você pode estar vindo aqui à frente para entregar a sua casa no altar do Senhor, porque o Senhor já preparou o sacrifício para ela. Deus proverá quando a gente a Espírito Santo de Deus, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar. Sobre as águas Ele proverá. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Ele proverá. Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar. Sobre as águas Ele proverá. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar. Sobre as águas. Oh, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Eu oro sim, vem o socorro sim. Deus proverá. Eu não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro sim. Deus proverá. você que está aqui na frente, quero te dizer que Deus proveu para você uma família muito grande.
e que quer caminhar com você. Por isso todos nós vamos repetir. Eu quero que você repita com muita fé essa oração. Você pode repetir comigo? Senhor Jesus, nesta noite eu conheci o Deus provedor. Senhor Jesus, hoje o Senhor provê para minha casa, para minha família, aquilo que eu preciso. O Senhor já proveu o seu único filho como sacrifício, substituto, para que eu possa ser salvo. Por isso, nessa noite, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, me sustenta, provê sobre minha vida até a tua volta, em nome de Jesus, amém. Senhor, em nome de Jesus, cuida da casa da tua filha, Pai. Senhor, em nome de Jesus, visita, Senhor, cada situação que o Senhor conhece, Pai, e transforma em nome de Jesus. Da mesma forma que o Senhor levou Abraão a te conhecer de forma tão profunda, a confiar em ti, Pai, a depositar em ti e ter uma obediência inabalável, que o Senhor faça com tua filha, que ela possa, em nome de Jesus, colher as bênçãos da obediência, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar. Abraça a tua família nesse momento agora. Abraça a tua família nesse momento e comece a orar. Eu quero pedir para os maridos orarem pelas suas casas agora. Ore pela sua família aqui agora. Comece a orar pela sua família agora. Fale com Deus. Senhor, em nome de Jesus, entra na minha casa, transforma a minha vida, transforma a minha família. Os meus filhos são herança do Senhor. Eu não aceito meus filhos fora da tua casa. Deus, em nome de Jesus, enche, Senhor, a tua igreja da tua unção, Pai, que seja levada aos filhos, ó Deus. Transborda, Senhor, as casas com a tua provisão. Tu que és o Jeová Jireh, Pai. Cuida, Senhor, em nome de Jesus, de tudo, para a glória do teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que todas as famílias que aqui estão presentes, aquelas que não puderam vir, serão benditas em ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.